essa foi uma questão de 2016, né? Esse é um outro tema que eu já notei que costuma cair de vez em quando no Enem. Ela foi de 2016 essa questão. É um movimento envolvendo, é uma questão envolvendo um movimento circular, uniforme, né? É um assunto que geralmente lá no IFRJ a gente aborda quando trabalha, pelo menos eu, né? Quando trabalho resultante centrípeta, eu costumo falar um pouco sobre movimento circular uniforme. No final das contas, eu dou basicamente a relação entre velocidade linear, que é a velocidade que vocês conhecem, o famoso ΔS sobre ΔT, e a velocidade angular, né, que é uma velocidade relacionada à rotação, né? E esse problema aplica esse conceito, né, em engrenagens. As engrenagens elas estão presentes aí. Vocês tem alguns aí que são da mecânica, principalmente estudam engrenagens, né, em máquinas. E em máquinas o que a gente mais tem são engrenagens, né? É, são rodas com dentes, esses dentes se acoplam, essas rodas se acoplam, se juntam entre si por meio desses dentes, e você tem um movimento combinado aí, né? Se um girar, o outro vai girar também. E aí a gente vai usar esse problema aqui, eu vou usar esse problema aqui, meio que para discutir essas propriedades, né, do movimento circular com engrenagens, tá certo? Então, o problema diz o seguinte, ó, a invenção e o acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência na época, né, e propiciaram a invenção de várias tecnologias, como os relógios, né, os relógios foram uma das primeiras tecnologias aí que se utilizavam dessas engrenagens, né? Ao construir um pequeno cronômetro, um relojoeiro usa o sistema de engrenagens mostrado, né? De acordo com a figura, um motor é ligado ao eixo e movimenta as engrenagens, fazendo o ponteiro girar. A frequência do motor é de 18 RPM. O que significa isso, pessoal? RPM, rotações por minuto, né? Isso aqui é uma unidade de frequência, que não é a unidade de frequência no sistema internacional, que é o Hertz, né? Mas a gente nem vai precisar usar, a gente nem vai precisar se preocupar com isso, como a gente vai ver daqui a pouco, né? Com a unidade. E ele dá também o número de dentes das engrenagens, de cada uma dessas engrenagens, como está no quadro. E ele quer o seguinte, o que ele quer nesse problema? Ele quer a frequência de giro do ponteiro em RPM. O que acontece? Ele dá essa tabela aqui, nessa tabela ele dá a informação do número de dentes, né? A engrenagem A tem 24 dentes, que é a menorzinha, né? A engrenagem B tem 72 dentes, que é essa aqui. A C é menor. Repare que a C é curioso, né? A engrenagem C ela está unida à engrenagem B. Ela é solidária à engrenagem B. Ela está no mesmo eixo da engrenagem B. E, por sua vez, a engrenagem C está em contato com a engrenagem D, que tem 108 dentes. E é na engrenagem D que tem um ponteiro, tá certo? Que tem um ponteiro. Quer dizer, esse eixo ele vai girar com certa frequência. O B também, o C também, o D também. Quer dizer, descobrir a frequência com que o ponteiro vai girar, o ponteiro do cronômetro vai girar, significa achar a frequência com que essa engrenagem D vai girar, né? Tá certo? É um problema de engrenagens esse aqui. Como é que o movimento de uma engrenagem A que está acoplada a outras engrenagens vai afetar a frequência de rotação de uma outra engrenagem, né, que está unida a uma engrenagem C, por exemplo, né? Tá certo? Então você tem um conjunto de engrenagens que estão acopladas. Como é que o movimento de uma engrenagem vai influenciar o movimento das próximas, né? Essa que é a questão, tá? Vamos voltar aqui para o chat rapidinho para ver como é que tá aqui, né? Tá tudo ok, pessoal? Entenderam o enunciado? Sim. Ok.
Beleza. Tá bom. Vocês já viram isso antes lá no IFRJ? Já tinham visto já movimento circular? Sim. Ótimo. Paulo te deu, né? O pessoal da mecânica, eu creio que o pessoal da mecânica deve ver bem isso, né? E aí, a gente vai. Para alguns vai ser novo, talvez, para alguns vai ser uma revisão, né? Tá certo? A gente vai agora, como é que a gente vai ver, a gente vai discutir como é que a gente vai fazer para descobrir essa velocidade, para descobrir essa frequência de rotação dessa engrenagem, né? Tá certo? Ah, beleza, em L também. Então todo mundo, de uma certa forma, já viu, né? Perfeito, ótimo. Então vamos voltar lá para apresentação. Beleza. Ótimo. Então o que acontece? A gente tem o seguinte, ó, para cada par de engrenagens em contato, tá? A gente vai ter o seguinte desenho, a seguinte representação, ó. Desenhe dois círculos, ó. Um vai ter um raio, um determinado raio RA, tá? A outra engrenagem eu vou representar com uma bolinha, um disquinho, né, com a engrenagem RB, de raios diferentes, né? E o que vai acontecer? Cada uma dessas engrenagens, tá? Cada uma dessas engrenagens vai estar girando com uma certa velocidade angular, tá? Tá bom? A engrenagem A eu vou chamar de ômega A. Essa letra ômega, essa letra grega ômega, é uma letra que a gente usa para designar, para representar velocidade angular, né? E a outra vai estar girando com uma certa velocidade angular ômega B, né? Mas o que acontece? Acontece o seguinte: essas engrenagens, elas estão girando, elas estão ligadas por meio dos dentes, né? Elas estão vinculadas, elas estão unidas pelos dentes. Então, o que significa? Aqui na borda das duas engrenagens, nas bordas que estão em contato, existe uma velocidade V de tantos metros por segundo. Aquela velocidade que vocês conhecem, né? Sei lá, 5 metros por segundo, 2 metros por segundo, né? Como esse ponto aqui das duas periferias estão em contato por meio dos dentes, se uma tiver com 5 metros por segundo, não tem motivo para outra engrenagem também estar com a mesma velocidade aqui na borda. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, pessoal: essas velocidades lineares que vocês conhecem, as velocidades usuais, né? O ΔS sobre ΔT aqui na borda dos discos, elas são iguais. Essas velocidades lineares são iguais. Toda vez que vocês tiverem engrenagens em contato, né? Tá certo? Girando num movimento vinculado, né? A gente vai ter que a velocidade linear usual padrão que vocês estão acostumados, o famoso ΔS sobre ΔT, essa velocidade vai ser sempre igual ali no ponto de contato, pessoal. Sempre. Entenderam? Sempre vai ser, essas velocidades vão ser iguais. Então, essas velocidades aqui na borda, essas velocidades são iguais. Repare que eu estou falando da velocidade usual padrão, a linear, o V, né? Não estou me referindo à velocidade angular. Mas como é que a gente vai poder relacionar as duas? O que acontece é o seguinte. Lá, o que acontece é o seguinte. Essa velocidade usual padrão, o V, tá? Talvez tenha sido um pecado aqui nesse slide eu não ter colocado. A relação entre V e ômega é exatamente essa. O V, que vocês conhecem, o Vzinho, delta sobre ΔT, é igual ao produto de ômega vezes o raio. V é igual a ômega vezes R, né? Vezes o raio. Como esses discos estão em contato ali na borda, aqui na periferia, nesse ponto, as velocidades angulares, o V que vocês conhecem, vão ser iguais. E aí, toda vez que vocês tiverem um disco, dois discos de diferentes raios girando ali em contato, vai valer essa relaçãozinha aqui, ó. Ômega A, RA é igual a ômega B, RB. Por quê?
porque as velocidades lineares naquele ponto ali são iguais. Né? O que um anda, o outro vai andar também. Não tem escorregamento, né? É porque não tem escorregamento. Um que um anda, o outro vai andar também. Tá certo? Então, a gente vai se basear nessa relação aqui, para começar a desenvolver a questão. A gente vai começar por essa relação. O ponto de partida é essa aqui. Né? Tá certo? E o que vai acontecer? Ele não fala do raio das rodas, ele fala do quê? Do número de dentes. Mas vocês concordam comigo que o número de dentes ele vai acabar sendo proporcional ao raio? Quanto maior for o raio desses discos, dessas rodas dentadas, maior vai ser o número de dentes. Então, você tem uma proporção. Eu quero dizer para vocês o seguinte, a gente poderia adaptar essa formulinha aqui para esse problema, substituindo R por N, por exemplo, pelo número de raios. Isso que eu quero dizer para vocês. Porque o que pode parecer estranho é que no problema ele não fornece, né, esse raio. Ele dá um número de dentes. Como é que a gente pode aplicar essa fórmula? Simplesmente pensando que o raio é proporcional a N, né? E substituir R por N, por exemplo, que a gente vai fazer mais à frente. Tá certo? Eu vou dar uma paradinha aqui para ver se está tudo ok. Tem um comentando. Professor, que método que o senhor fez? Bem, João Gabriel está comentando sobre outro problema, né? Vocês querem discutir outro problema ainda, é isso, pessoal? Vocês querem discutir a primeira ou a segunda? Termina as primeiras. Vamos lá. Quem perguntou? João Gabriel, né? João Gabriel, qual a dúvida na questão anterior? Pode falar. João? Foi de quem a dúvida? Então, vamos fazer o seguinte, por favor. Quem estiver com a dúvida, que se apresente e tire a dúvida, por favor. Professor, ele provavelmente só estava explicando a dúvida que alguém teve anteriormente. Ah, tá bom. Tá bom, tá bom. Bem, como a gente já começou esse aqui, de repente eu faço o seguinte, a gente termina esse, de repente a gente volta no outro depois. Né? Com esse problema aqui das rodas, vocês entenderam o enunciado? Como é que... Se a gente vai usar aquela relação V igual a ômega vezes R, né? Tá certo? Certo, pessoal? Beleza. Vocês estão discutindo já a solução dessa, né? Então, a gente vai usar essa relação, ó. Então, voltando aqui. Espera aí. Então, a gente vai partir daqui, né? A gente vai usar aquela relaçãozinha, né? De acordo com os desenhos, a gente tem o seguinte, ó. A primeira equação ela vai vir da engrenagem A e a B. Né? A A está em contato com a B. Então, a gente vai poder dizer o seguinte, ó, ômega RA igual a ômega BRB. É assim que vai relacionar, né? As velocidades lineares no ponto de contato, elas vão se relacionar por essa formulinha aqui, ó.
para as engrenagens A e B. E como é que vai ficar para a engrenagem B e C? Alguém poderia me falar como é que vai ficar para a engrenagem B e C? Alguém poderia botar aí no chat qual vai ser a relação que a gente vai usar para B e C? Professor, a B e C, como a B não está em contato direto com a C, a velocidade, o RPM dela vai ser o mesmo. Isso, muito bem. Por quê? Porque elas vão compartilhar o mesmo eixo, né, pessoal? Tá certo? Elas vão compartilhar o mesmo eixo. A B e a C vão compartilhar do mesmo eixo. Então, a gente pode dizer que o ômega B é igual ao ômega C. Tá certo? Ômega B é igual ao ômega C. Então, são duas coisas importantes aí, pessoal, quando a gente tem engrenagens. Quando as engrenagens estiverem em contato, a gente vai poder usar ômega RA igual ao ômega B RB. E quando as engrenagens estiverem no mesmo eixo, ômega A igual ao ômega B. Essa que é a ideia para resolver esse problema, né? Tá bom? Então, voltando aqui, né? Como o nosso colega falou, ômega B igual ao ômega C, né? Para as engrenagens B e C. Elas estão no mesmo eixo, né? A gente vai usar essas três relações, né? Compartilhando do mesmo eixo, né? Por isso que a gente está usando essa propriedade, né? E a outra equação, eu chamei essa de 1 e essa de 2. Essa aqui eu nem denominei por nada, porque a gente vai acabar usando ela mais como... a gente vai acabar usando mais no meio do problema, né? Para eliminar uma variável. Então, para C e a D também vai valer. Aqui está o pulo do gato. A C e a D também estão em contato. A gente vai poder usar a mesma relação. Ômega C RC é igual a ômega D RD. Tá certo? Então, a gente tem essas três equações. A gente vai trabalhar com essas equações. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o seguinte agora. A gente quer determinar quem? O ômega D. Basicamente, o ômega D que a gente quer determinar. É o ômega D. A frequência está aqui dentro. Então, a gente vai trabalhar com essa equação 2 e com a equação 1. O que a gente vai fazer para trabalhar com essas duas equações? A gente vai dividir uma equação pela outra. É uma maneira que eu vou fazer, tá bom, pessoal? Vocês poderiam já substituir nos números, né? Eu gosto muito de resolver a questão primeiro algebricamente, no final substituir os valores, tá bom? Mas cada um pode resolver da forma que achar melhor. Uma maneira que eu acho interessante é essa. Eu vou dividir a equação 1 pela equação 2. Então, vamos para o próximo slide, né? Dividindo as equações 1 e 2, tá certo? Então, ao dividir 1 e 2, a gente tem isso aqui, tá bom? O que a gente vai fazer agora? A gente vai usar o fato de ômega B igual a ômega C. Por quê? Disco B e C estão compartilhando o mesmo eixo. Então, o que a gente vai? Eu vou repetir a expressão e vou cancelar ômega B com ômega C. Eu vou dividir. Ao dividir um pelo outro vai dar 1, tá certo? Eu vou cancelar esses dois caras aí. Isso seria um problema, porque a gente não sabe que é ômega B e que é ômega C, né? Mas a gente pode eliminar essa variável aí, sem problema, porque elas são iguais. Né? A gente tem essa relação aqui. Eliminou. Tendo em mente que a gente quer quem? A frequência, basicamente o ômega D que está aqui dentro, né? A frequência. E aqui a gente vai usar duas coisas para chegar na frequência. Primeiro, a relação entre velocidade angular e frequência, né? Que é ômega é igual a 2π vezes a frequência. E vai usar aquele negócio que eu falei com vocês, a proporcionalidade entre o raio e o número de dentes, né? O que tem R a gente substitui por N, RA vai ser NA, RD vai ser ND. E onde tem A, R substitui por N. Vai ficar onde tem RB substitui por NB, e onde tem RC por NC. Tá certo? Porque aí vai ficar tudo em função dos dados do problema. O problema fornece para a gente tudo. O número de dentes de cada uma das rodas e a frequência de rotação da engrenagem A. Agora é só substituir os valores, né? Isolando, né? Primeiro a gente isola o F, né? Algebricamente, ó. Já poderia substituir os valores aqui, tá bom, pessoal? Sem problema nenhum, né? Eu decidi fazer assim, isolando o F. Como é que a gente isola o F, né? Isso aqui é bom para treinar álgebra, né? Ó, o N que está dividindo, aqui ele passa multiplicando para o outro lado, né? Tá certo?
Na verdade, desculpa, uma maneira melhor de pensar é o seguinte, ó, o F que está dividindo, o FD, passa para lá multiplicando, e o NB que está multiplicando passa dividindo, por isso que o NB está dividindo aqui. E o NC que estava dividindo passa multiplicando o NA para o outro lado, a gente chega nessa formulinha, tá? Essa aqui, ó. Substituindo os valores, né, que ele deu lá na tabela, depois de fazer os cálculos, a gente chega aí em 2 RPM, tá? Então, 2 RPM vai ser, que é a letra B, tá certo? É um probleminha um pouco mais longo, né? É que eu fiz o passo a passo aqui também, né, pessoal? Nos dois problemas eu fiz o passo a passo que eu estou explicando. Então, por isso que deu mais continha aí, tá bom?